nos acompanha aqui, que Deus abençoe verdadeiramente. Vem pra cá você também, agora meditando na palavra. Ronaldo, dê um tostão da sua voz aí. Ronaldo Torres. Tostão. Tostão. Tostão, testando. Muito bem. Na palavra com Ronaldo Torres. Muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, porque Deus tem permitido, né, que nós venhamos a estarmos juntos, né? Essa é a verdade, porque não cai um grão sequer ou uma folha, né, de uma árvore se não houver o consentimento de Deus, né, para as nossas vidas, né? Já quero mandar um abraço também para todos os nossos seguidores, os nossos ouvintes, né? E pedir graça a Deus para a gente continuar nessa caminhada, nessa jornada. Já quero mandar um abraço também para Tânia Maria, meu amigo Roberto da Sucan, nosso gerente abençoado, Ronaldo Gondim também, Cristina Oliveira, tá? Assembleia de Deus Missão Pará. A Assembleia de Deus Ministério Missão Pará, né? Também lá em Mauriti, né? Ouvindo a gente, né? E nos vendo também através das lives, né? Meu amigo Ronaldo Pessoa também, seu companheiro de farda, né? Ronaldo Pessoa, abençoado. Também, muita gente. E estamos juntos aqui nessa série de escatologia, tá? E como diz Paulo, eu nunca me canso de dizer as mesmas coisas, as mesmas palavras, né? Isso é muito bom. E eu queria tratar de um assunto que você creia ou não, né? Você espere ou não, irá acontecer, é só uma questão de tempo, né? E eu quero falar sobre a questão do futuro, que é justamente tratando da escatologia bíblica sobre o anticristo. Claro que existe N mensagens, estudos sobre o anticristo, né? O anticristo é justamente aquele que se opõe a Cristo, o Messias, o Meshiach, ou Yeshua, né, como é chamado, tá? O ungido de Deus, tá? Que nós conhecemos na nossa história como Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome, tá? Cristo é o título do Messias, tá? Mas Jesus é um nome comum, um nome simples, tá? Da época. E o anticristo, assim como existe uma trindade divina, porque o diabo, ele sempre quis imitar Deus em todas as coisas, né? É tanto que no livro de Isaías, capítulo 14, ele vai dizer assim: eu subirei acima das estrelas e estabelecerei o meu trono nas bandas do norte e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, assim como existe o Pai, Deus, assim como existe o Espírito Santo, né? E assim como existe Jesus Cristo, né? Da mesma forma, o diabo, ele vai se levantar nos finais dos tempos, o que a Bíblia chama de dragão. Dragão é justamente Satanás, né? O opressor, o inimigo de nossas almas. E ele vai ter uma trindade também. Quem é essa sua trindade? O diabo representa o Deus, né? Dele, com D minúsculo, tá? E vai ter os seus ajudantes, que vão, a besta que vai emergir da terra e a besta que emerge, ou que vai submergir do mar, né? Emergir do mar. Mas o que é isso? É literalmente? Não, calma aí, vou explicar. A besta que emerge do mar, mar significa povos, né? Então, vai surgir do meio dos povos, tá? Então,
esse será o anticristo. O anticristo, ele é justamente um homem, tá? Por que que ele quer imitar todas as coisas de Deus? Porque Deus, o Pai, ele deu a terra aos homens. É tanto que ele diz assim para Adão, Adão, no livro de Gênesis nós vamos encontrar ele dizendo para Adão, Adão, dominai-a, sujeitai-a. E Adão, ele passa a administrar, governar a terra. A palavra Adão, no original hebraico, significa senhor da terra. Senhor, o nome em hebraico, Adão, significa senhor da terra. Quando Adão está aqui na terra governando, Deus lhe dá poder espiritual para governar toda essa áurea da terra. Por que é que nós temos essa certeza de que esse poder estava realmente sobre Adão? Porque quem come primeiro do fruto não é Adão, é Eva. E quando Eva come do fruto, nada acontece no mundo. Mas quando Adão come do fruto, na mesma hora, de forma imediata, eles percebem que estavam nus e, de imediato, eles começam a se sentir envergonhados, vão se esconder e o poder da natureza estava sobre o protetor da terra, Adão, o campo de força, né? Se é que nós podemos falar assim para entendermos melhor, sai da terra, por quê? Porque agora entra o mal no mundo. A Bíblia diz assim, pelo pecado entrou a morte, por isso que a morte passou a matar a todos os homens. A palavra morte na Bíblia significa separação, tá? E aí, a natureza, que era governada, sustentada por Adão com seus poderes, naquele exato momento, a natureza, ela se modifica. A natureza, a Bíblia diz em Gênesis que as plantas começam a produzir cardos, abrolhos e espinhos. Os animais que eram herbívoros agora passam a ser carnívoros, começam a desenvolver presas, garras. Então, o próprio Paulo, em Romanos, capítulo 1, ele diz que até a natureza geme com gemidos inexprimíveis, esperando a redenção. A palavra redenção no grego, no original grego, significa voltar o que era antes, no princípio. Então, quando Adão ele peca, de imediato entra tudo de ruim no mundo, até a morte entra no mundo. A morte é um demônio. Ele será o último inimigo a ser aniquilado, ser morto. Ou seja, vai ter a morte, e está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Paulo vai dizer da morte. Mas essa morte é uma morte que o camarada fica inconsciente. A palavra morte na Bíblia significa separação. Então, essa morte, ela vai que é o espírito, vai viver separada em tormento eterno, tá? Junto com o diabo, junto com a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não aceitaram o senhorio ou o sacrifício de Cristo na cruz. Então, de imediato, entra esse demônio no mundo e também entra com a queda de Adão no Jardim do Éden, acontece de o diabo entrar de forma espiritual. Como ele era espiritual, ele entra dentro de uma serpente e induz, né? Isso antes da queda, obviamente, ele entra de forma ilegal na terra. Ele entra de forma ilegal. Por quê? De forma ilegal. Deus, ele deu a terra aos homens. Deus, sempre que veio à terra, veio de forma teofânica. O
que é isso, teofania? Teo, Deus. Significa manifestações. Deus, ele se manifestava ao homem através de uma sarça ardente, um fogo ardente, um trovão, um raio, através de uma forma de anjo, né? Nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis também, ele lutando contra Jacó. Então, nós chamamos dentro da teologia de teofania. Então, o diabo, ele entra, incorpora-se numa serpente, entra de forma ilegal na terra e induz ao ser humano a pecar. E aí, Deus, na verdade, depois que acontece tudo isso, ele traz uma sentença dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, de Satanás. E essa lhe feriria o calcanhar. O ferimento do calcanhar, e aí uma forma até equivocada ou errônea, bem que Deus disse que existe uma inimizade entre o homem e a cobra. Então você vê uma cobra, mata logo pela cabeça, porque ela vai te ferir no calcanhar, né? Meu irmão, aquilo é um animal. Um animal, você não precisa ver uma cobra e matar um animal, não. Chame os policiais da Polícia Ambiental. É um animal, tá? Então você não precisa, porque ele não é seu inimigo, tá? Tanto que até a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, principados do reino das trevas, né? Então, mas aquilo ali, Deus estava trazendo uma tipologia de que o diabo iria ferir a Cristo no calcanhar, e esse calcanhar seria conduzir ele até a cruz. E ele, de fato, vai até a cruz. Mas na cruz seria esmagado a cabeça de Satanás, porque ele tinha o império da morte, tinha o império de todas as coisas, porque ele é o príncipe desse século. E aí, o que é que ocorre? Jesus, ele resolve, agora, já que Paulo vai dizer assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que a morte passou a matar a todos os homens. Tá. E aí, já que houve uma falha de Adão, né, que significa Senhor da terra, Deus agora vai enviar um segundo homem perfeito, sem pecado, para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Aí Deus agora envia Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Unigênito significa único, gerado do Pai, tá? Então, podemos ver que o próprio Deus agora se fez carne e habitou entre nós. E aí, esse Deus agora, a Bíblia diz em Hebreus que ele se esvaziou da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou dos seus poderes para ser um de nós, para sentir o que nós sentíamos. E aí, uma prova irrefutável que Jesus estava como homem aqui na terra é que ele sentia sede, sentia fome, ele se sentia irado, ele se sentiu angustiado muitas vezes, ele chorava, ele estava como homem, né? E morreu, né? Muito bem, e ele morreu, né? Por que que ele morreu? Porque Deus não pode morrer, porque Deus é eterno, tá? Deus não pode morrer. Então, quem morreu foi Jesus, levando o nosso pecado, né? E aí vai se cumprir como? Quando o próprio Isaías, né? Ele vai escrever há 700 anos antes de Jesus vir aqui à Terra, ele vai escrever dizendo, no capítulo 53, deixa eu
Foi uma pergunta aqui. Natanael Bremer, lá em Goiás. Goiânia está perguntando se, Abraço, meu amigo Natanael se o Brenner. anticristo é o Macron. Não. Na verdade, eu vou explicar. Ninguém sabe ainda a identidade do anticristo. Né? Eu explico. Deixa eu só terminar a introdução. Tá querendo ser. Eu explico já. Deixa eu só terminar a introdução, tá? Então, assim, nós sabemos que... Eu até perdi o sentido onde eu estava. Perdi o fio da meada. Da meada. É meada? Ah, obrigado. Tá vendo? Olha, a minha tão ligada na mensagem, rapaz. Isaías vai profetizar, no capítulo 53, ele vai dizer assim: Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus tomou o meu pecado e o seu pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. É uma prova irrefutável de grande amor. E aí, Jesus, como homem perfeito agora, sem pecado, ele poderia ter cedido à tentação, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele em tudo, nós não temos um sumo sacerdote em que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Que em tudo foi tentado, mas sem ceder à tentação. Então, nós temos a quem se compadecer por nós, porque ele em tudo foi tentado. Se ele foi tentado, é porque ele podia ceder à tentação. Por que é que Deus não pode ser tentado? Porque Deus não cede a nada, a nenhuma tentação. Mas Jesus, como estava na áurea humana, num corpo humano, poderia ter cedido à tentação, assim como Adão também cedeu. E aí Paulo vai dizer, pela desobediência de um homem, todos pecaram, por isso que todos morreram. Pela obediência, eu falei obediência ou desobediência no começo? Desobediência, né? Então tá correto. E agora, pela obediência de um só homem, que é Jesus, nós fomos alcançados, fomos resgatados, tá? E aí, o que é que agora nós vamos enfrentar uma ira vindoura, uma ira futura, tá? Jesus veio em carne. Por que que nós sabemos que Jesus veio em carne? Os gnósticos, na época de Paulo, negavam que Jesus tinha vindo em carne. Se nós dissermos que Jesus não veio em carne, nós estamos mentindo e fazendo da sua palavra mentirosa. Então, nós podemos ver que agora o diabo quer tanto imitar a Deus que o anticristo vai nascer também como um homem. E aí a pergunta do Natanael Bremer, lá de Goiânia, né? É a mesma do Edinaldo. O anticristo já está no meio de nós? Na verdade, nós não temos como saber. Eu vou dizer por quê. Porque a qualquer momento, quando acontecer o arrebatamento da igreja, automaticamente vai se levantar anticristo. Só que ninguém vai saber que é o anticristo, porque a igreja já vai ter sido tirada da terra. Claro, pode as pessoas que eram da igreja, que estão desviadas e que ficaram no arrebatamento da igreja, elas se reconciliarem, muitos pastores, muitos obreiros, muitas irmãs do círculo de oração vão voltar, e aí vai ver aquele homem chegando no cenário político e dizendo que
aquelas pessoas sumiram porque foi partícula de átomos que fez com que desaparecesse as pessoas, e as pessoas vão estar tão desesperadas que vão acreditar em tudo que for dito. E esse homem, ele terá uma sabedoria tão grande que nem mesmo Salomão, quando estava aqui na terra, teve sabedoria. Ninguém pode ir contra a besta. A besta, por que chama de besta? Besta é um animal feroz, né? É um animal que ninguém pode. Eu posso chamar um leão de uma besta. Vou criar uma besta, um leão, né? Uma besta fera, tá? Então, a Bíblia diz que ninguém pode ir com ele. E ele vai nascer no meio das nações, ou seja, no meio dos povos, tá? Então, Nathanael Bremer, nós não temos como saber se é o Macron, se é fulano, cicrano. Eu ia falar um nome aqui, depois o povo ia ligar. Logo, nosso líder maior! Eita, caiu um cisco. Caiu um cisco no meu olho, Franca. Então, por conta disso, a gente não adianta estar citando, será que é o fulano? Não dá ibope na pessoa, não. Entendeu? Então, resultado, a qualquer momento vai haver o raptus, né? No latim, arrancados com força, né? Que é o arrebatamento da igreja. Claro que nós sabemos que esse homem será tão feroz. Eu vou, para não me estender muito aqui, vou só sintetizar um homem que foi um tipo do anticristo. O que é um tipo? É uma prefiguração perfeita daquele que há de vir, tá? Na história da humanidade, tinha o período Medo-Persa, tá? Que era dominado por Dario. Na época, Daniel atuava nesses reinos, e depois veio com Ciro o Grande, que era o persa, tá? Ciro Persa. E logo depois disso veio um garoto de 20 anos e tomou esse reino, que era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né? Ele toma esse reino e ele reina por 11 anos, né? Em média. Depois Alexandre pega malária e morre. Ele não tinha filhos legalmente. Seu reino é dividido por 4 generais. Esses 4 generais, se não me falha a memória, era Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e... vocês não são bons em história, não? Para me ajudar. Essa parte aí. Faltou um aqui. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e o outro eu esqueci. O outro eu esqueci, tá? O Malassombreiro. Resumindo, dividiu em 4 generais, tá? Porque eu não estou com apostila, eu não estou pesquisando nada, eu estou só falando o que está na minha mente, né? Psique. Então, você não, depois dos 40, você não decora tudo. Você tem que escrever, né? Tá nessa situação, né? É isso mesmo. Então, dividido em 4 generais. Um desses 4 generais, um dos filhos dele, chamado Etíoco IV Epifânio, rei dos sírios, ele se levanta na época dos Macabeus, que é chamado na Bíblia de período interbíblico, tá? Esses livros, chamados de livros apócrifos, não estão no cânon sagrado, mas são chamados de livros apócrifos que estão na Igreja Católica, né? Nós encontramos esses livros de Judas Macabeus, a história dos Macabeus. Então, nós podemos ver que Etíoco IV Epifânio, ele se levanta nessa época, tá? E ele vai assolar de uma forma tremenda e terrível todos os judeus. Ele coloca, por exemplo, dentro do templo, tira os utensílios do templo, que eram sagrados,
tá? Inclusive a menorá. Menorá são os 7 castiçais, tá? De ouro. Ele coloca uma estátua de Zeus, que é um deus grego. Etíoco IV Epifânio, ele é grego. Ele impõe a helenização. O que é helenizar? É obrigar você a cultuar somente um deus. Aliás, somente os deuses da Grécia, tá? O anticristo também vai fazer isso. Ele vai obrigar as pessoas a adorarem somente a marca da besta. É tanto que Etíoco Epifânio, ele pega uma porca e ele sacrifica um porco dentro do templo. Ele proíbe o sacrifício de animais no templo, que eram os animais que eram permitidos, e ele agora vai obrigar os judeus a sacrificar animais proibidos, que é o porco. Porque o porco, para o judeu, é o animal mais imundo da face da terra. E ele vai obrigar isso. Então ele começa a perseguir os judeus, as pessoas, e ele quer que todas as pessoas o adorem, né? Então o anticristo, o Epifânio, ele é uma tipificação do anticristo, porque o anticristo, ele realmente vai fazer um pacto, né, com Israel. Durante esse pacto, que eu vou entrar no próximo domingo, se assim der tempo, né? No próximo domingo é a miserável do carnaval, meu irmão. Não vai. É misericórdia. Vou até botar a música do carnaval. Não bota música de carnaval aí, não, meu amigo. Tem aqui, eu vou botar. Tem aí? É aqui, ó. Você... Apocalipse 16. Ah, tá. Chegou o carnacão. O carnacão, né? Então, mas eu quero ainda, porque só deu para trazer a introdução, né? A gente só trouxe a introdução, mas nós vamos entrar brevemente no raptos da igreja, no arrebatamento, e nós vamos entrar como será toda a trajetória do anticristo, falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Vamos falar sobre eles, e nós vamos falar também sobre as 2 testemunhas. As 2 testemunhas de Jeová mesmo, elas mesmo. Nós vamos falar sobre elas, né? Que elas têm poder para matar todos só com a palavra de Deus. Ô, glória! Quando eu digo matar, é no bom sentido, né? Não é matar mesmo, literalmente, não, viu? Ronaldo, eu vou lhe dar um tiro no bom sentido. Meu amigo. Eu vou lhe matar no bom sentido. Eu lhe entendi, seu careca. Careca é o quê, rapaz? Rapaz, você é careca mesmo. E nós vamos ver como é que vai sair também os 144 mil, né? Judeus de cada tribo, né? Para pregar esse evangelho do reino a todas as pessoas. Então, você fica ligado, Viviane brasileiro, Missilene lá na cidade de Capuí. Missilene, infelizmente, faltou dinheiro, não vai dar para ir para a praia não, minha filha. Guarda aí o peixe, quem sabe lá para Páscoa nós vamos por aí nessa praia, viu? Deixa eu ver aqui, David também da igreja do pastor Fernando, como é o nome lá? Bom Samaritano. Bom Samaritano, Deus te abençoe. Meu amigo Alexandro, lá na cidade de Icapuí, tá? Desculpa, Icapuí não. Capuí é Missilene, né? Alexandro, lá na cidade de Camusim, a 900 quilômetros daqui, 320 quilômetros depois de Fortaleza. Minha cunhada Laete, Deus abençoe. Valnir Pedro. Rapaz, nosso amigo Valnir. Nosso colega Valnir. Nosso colega aí. Valnir. Deus abençoe. Antecede aqui. Olha aí, ele aqui. Um abraço pra você, Valnir. Tamo junto aí, meu irmão. Tá aí o povo bonito aqui, ó. Olha aqui. Ô, povo bonito. Muito bem. Esse foi... Concluiu já, meu filho? Já, meu filho, viu? Muito bem. Meditando na palavra com o Ronaldo Torres. Meditando na palavra com o Ronaldo. Tudo bem com vocês? Um abração pra vocês. Depois...